Olá, bom dia. Leitura e literatura nesses dias que estamos em casa. Hoje vamos falar sobre um autor francês chamado Victor Hugo. É muito conhecido. Uma série de romances que ele escreveu. Mas o nosso título de hoje é O Corcunda de Notre Dame. Victor Hugo viveu no século XVIII. Essa história, esse romance que nós estamos falando hoje, a história aconteceu no século IV, mais ou menos em 1460, por aí. E essa história acontece dentro da Catedral de Notre Dame. 4 personagens ou 5 personagens principais. O próprio Quasimodo, que era o personagem central da história, o Corcunda de Notre Dame, e ele tinha uma característica muito diferenciada, muito estranha. Não era uma pessoa bonita, era uma pessoa razoavelmente feio, e até o nome dele era estranho, né? Quasimodo. Mas ele adquiriu uma beleza diferenciada durante o romance. Ele viveu dentro da biblioteca de Notre Dame. E ele leu tudo, aprendeu tudo sobre filosofia, sobre história, sobre as línguas, sobre matemática. Ele tornou-se um gênio através das leituras. E isso fez ele ter uma beleza diferenciada. Quem era o responsável pela Catedral de Notre Dame era uma pessoa que tinha um cargo chamado arquidiácono, que corresponde ao chefão do lugar. Muito bem. E havia também uma mulher muito bonita, chamada Esmeralda. E o diácono apaixonou-se por Esmeralda. Quasimodo apaixonou-se por Esmeralda. Esmeralda apaixonou-se por um outro homem, chamado Febos. Febos era apaixonado por uma mulher que tinha um nome de poesia, Flor de Lis. Muito bem, esse é o resumo da história. E eles têm uma trama aí, quem vai ficar com a Esmeralda, essa coisa toda. Mas o que eu queria dizer, nesses tempos de dificuldade que nós temos no país, é ressaltar essas datas. 1400, século IV. Quasimodo chega em um lugar, numa repartição de Catedral de Notre Dame, e encontra o diácono olhando para uma máquina. Lembre-se que nessa época é que foi inventada a imprensa. E quando o padre estava olhando para a máquina, Quasimodo pergunta para ele: o que o senhor está fazendo? E ele responde: estou olhando para a máquina, para essa máquina. E o que é essa máquina? O padre olha para ele e diz: olha, essa máquina derruba governos. No século IV, esse padre disse essa frase. Acabava de ser inventada a imprensa, a máquina da imprensa, uma máquina tipográfica. Então, para a gente concluir, pense bem nessa frase. Esta máquina chamada imprensa derruba governo, já dita no século IV. Neste romance, O Corcunda de Notre Dame. Abraço.